Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez permaneça sobre nós, mediante mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, nessa situação que estamos passando. Reconhecemos que estamos com saudade dos irmãos, dos abraços, dos afagos, dos sorrisos, dos beijos, de ter aquele momento presencial nosso culto presencial, que nós tínhamos, mas reconhecendo que esse é o momento de nós trabalharmos juntos, trabalharmos unidos com a justiça e com a lei. E logo, logo, em breve, nós estaremos unidos mais uma vez, podendo fazer uma grande festa de alegria, de abraços, de beijos, para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós reconhecemos que e cremos que em breve nós estaremos podendo retornar às nossas atividades como de costume, podendo assim adorarmos juntos, orarmos juntos e agradecermos ao nome do nosso Deus juntos, sabendo que Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, quem cuida de nós em todo momento da nossa vida. Nesse momento vamos compartilhar uma breve meditação da Palavra de Deus, fazendo assim um sustento, um alívio, e ao mesmo tempo uma responsabilidade para nós que somos servos de Deus. Nesse mundo que vive em trevas, nesse mundo que vive em busca de uma esperança, em busca de um rumo ao qual eles têm que caminhar ou devem caminhar. Rumo esse que nós conhecemos, rumo esse que todo o povo de Deus, servos de Deus, testemunhas de Cristo Jesus, de Deus, reconhece qual caminho que devemos caminhar. O texto hoje, a meditação de hoje, se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. Vamos estar lendo somente 3 versículos para a gente compreender essa grandiosidade e essa palavra tão poderosa que vai confortar os nossos corações, nos mostrar qual é a nossa responsabilidade nesse momento que nós vivemos. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 até o verso 3. Assim diz a palavra do nosso Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Agora, Santo Deus, querido Senhor e soberano Senhor, agradecemos pela Tua palavra, Deus, que é tão poderosa, que é tão vivo e tão atual. Peço que o Senhor mesmo fale aos nossos corações e nos ilumine para que possamos entender mais uma porção da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Esse texto relata um contexto onde a Síria era uma potência, tinha um exército grandioso e, como diz o texto, um general, um comandante muito poderoso, muito honrado. A Síria invadiu toda a região, inclusive a Samaria, e levou cativo muitos homens e mulheres, inclusive homens e mulheres servos de Deus, homens de Deus. O texto nos mostra, meus amados irmãos, que Naamã, esse comandante, assim como ele era grandioso, grande guerreiro, mas ele tinha uma grande dificuldade, ele tinha um problema muito sério, que era a lepra, que se alastrava no seu corpo dia após dia. E essa lepra não tinha, ao olhar dele, ao olhar do seu contexto, não tinha cura. Era uma doença incurável. Era uma praga que estava se alastrando dia após dia, sem recursos e sem uma direção para dar o fim dela. Porém, uma dessas escravas, um desses que foram escravos, trazido como escravo por Naamã, pelo exército da Síria, assim como por Naamã também, veio uma menina, uma serva, não sabemos o nome dela, nenhum texto traz o nome dessa menina, mas sabemos que ela se tornou serva da esposa de Naamã. Certa feita, essa menina ouvindo, creio eu, a conversa, ou vendo até a situação do seu senhor, comentou para sua senhora, como diz o texto. Essa menina tinha motivo de sobra para não fazer nada. Essa menina tinha motivo de sobra para se calar e ver a degradação e ver a podridão do seu senhor a cada dia aumentando ainda mais. Mas essa menina agiu diferente, porque essa menina sabia que tudo que tinha acontecido com o seu povo, e até com ela mesma, era, vamos assim dizer, conhecimento e providência de Deus devido a vários fatores que estavam acontecendo naquela época. Porém, essa menina tinha em mente. Essa menina sabia que Deus era com ela, e Deus era o refúgio dela, como diz Salmos 46, Deus é um refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Essa menina confiava nesse Deus, essa menina falou para sua senhora, se o meu senhor Naamã tivesse perante o Senhor, tivesse perante o profeta que está lá em Samaria, está falando de Eliseu. Às vezes, nesse momento, nós passamos por momentos de crise que nós estamos enfrentando, nós ficamos sem rumo, sem saber a direção a caminhar, ou o que fazer, ou como agir. Esse é o nosso exemplo, agimos dessa forma, sejamos testemunhas de Jesus, vivamos como testemunhas vivas de Jesus. Claro, não podemos nesse momento ter esse contato físico direto, mas podemos ter o contato espiritual direto com Jesus, com Deus. Podemos então colocar na ação o mundo que vive nessa agonia desse vírus, nessa agonia de para onde caminhar. Podemos testemunhar, podemos até falar, mas podemos orar, podemos clamar, podemos invocar, podemos buscar a face do nosso Senhor. Podemos colocar diante do nosso Deus os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos. Podemos ser igreja testemunhante, igreja anunciante de Jesus nesse momento. Podemos ser, igualzinho essa menina foi para Naamã e sua família, uma boca do Senhor, uma luz em meio à escuridão. Podemos confiar em Deus assim como essa menina confiou, mesmo exilada, mesmo escrava, mesmo sem a liberdade, vamos assim dizer. Mas ela confiava em Deus, como diz Salmos 46, como nós já falamos. Ela confiava que Deus era o refúgio dela, era a fortaleza dela.
Era o auxílio presente em momentos das adversidades. Nesse momento de adversidade, meus amados irmãos, Deus é o nosso auxílio. Deus é o seu auxílio. Nós podemos confiar, como também diz o texto 2 de Salmos 46, por isso não temeremos, ainda que a terra se trema, ainda que os montes se afundem no coração do mar. Verso 3 de Salmos 46 diz bem assim, ainda que se estronde as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não só os montes, não só as águas têm tumultuada, tem bagunçada, tem balançado, mas a nação, o mundo tem tremido, as nações têm sacudida, os corações, ó Deus, os corações, meus amados, da nação, dos homens, das mulheres, têm sido esmagado, pressionado, tem sido sacudido por não saber o caminho a caminhar, o rumo a seguir. Sejamos testemunhas como essa menina. Sejamos testemunhas como essa menina foi. Sejamos boca de Deus como essa menina foi. Busquemos a face de Deus, confiamos em Deus como ela confiou. Deus é o nosso refúgio, assim como foi dessa menina. A história de Naamã, todo mundo sabe, muitos sabem. Naamã, a esposa de Naamã, contou para Naamã a conversa que teve com essa menina. E Naamã rapidamente juntou alguns pertences, algumas heranças, alguns valores, foi até o profeta Eliseu. E Naamã foi curado da sua lepra mediante milagres. Naamã não aconteceu com as suas joias, a sua riqueza, que levou como oferta para o profeta. A cura de Naamã não aconteceu diretamente, não aconteceu com a chegada dele ao encontrar com o servo de Eliseu, não. A cura de Naamã aconteceu e só veio acontecer mediante ao testemunhar, mediante a coragem, mediante a fé dessa menina que se encontrava exilada, escrava, em uma terra estranha, de um homem estranho, de um povo estranho. Essa menina ousou confiar em Deus, saber que Deus era o refúgio dela e nada poderia temer. Ela não precisava temer mal algum, pois o Senhor estava com ela, assim como Deus está conosco, assim como Deus é o nosso refúgio, podemos confiar nele, podemos descansar nele, não temeremos mal algum. Ainda que o mundo, como tem sido sacudido, como tem sido balançado, como tem sido bombardeado, ainda que o mundo vive em trevas como tem vivido, nós podemos e poderemos e temos que viver em luz. Temos que ser a luz do mundo, temos que ser a boca do mundo, temos que falar do amor de Jesus, temos que testemunhar do amor de Jesus, mesmo distante e mesmo afastado. Podemos orar pelos nossos vizinhos, podemos orar pela nossa família, podemos clamar por Deus, podemos colocar a nação inteira, o mundo inteiro nas mãos de Deus, e Ele responderá às nossas orações. Assim como Naamã foi curado, a nossa nação, o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso estado, o nosso povo será curado, não só do coronavírus, não só da lepra, mas principalmente Deus trará a cura para a nossa enfermidade espiritual, que é o pecado que nos afasta de Deus, que é o pecado que tem nos atormentado dia após dia. As nações reclamam por um vírus, o mundo, a criação geme pela enfermidade do pecado. E a cura desse pecado, a cura de toda enfermidade, repousa em Deus, se encontra em Deus. Por isso, nós como servos de Deus, além de nos sentir paz, descanso, tranquilidade, também temos que cuidar não somente dos nossos próximos,
mas no mundo inteiro, como testemunha de Jesus. Vivamos como Cristo quer que vivamos, como luz do mundo, como farol no meio da escuridão. Vivamos confiante que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso protetor, a nossa fortaleza, nosso auxílio. Não precisamos temer. Não precisamos temer, meus amados irmãos. Vivamos confiante que Cristo fará um milagre acontecer em nossas vidas. Vivamos tendo a certeza que Ele, com certeza, nos ajudará. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nessa manhã, nesse dia, nessa tarde e nessa noite. Que Deus seja o nosso refúgio, que nós sejamos testemunhas, como o texto de 2 Reis relata dessa menina. Testemunhas vivas, testemunhas do poderoso Deus que nós servimos, em um mundo que vive em doenças, em pragas, em um mundo que vive sem luz, sem Deus, em um mundo que vive em trevas. Vivamos como servos de Deus, tementes, obedientes a Cristo Jesus, obedientes a Deus, com coração alegre e convicto que Ele nos ajudará e fará maravilhas em nosso meio e no meio desse mundo, mediante a nossa vida de testemunha e testemunho, nossa vida de oração, de entrega e de intimidade com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, meu amado irmão. Receba um abraço caloroso da minha família, receba um abraço meu caloroso. Que Deus possa nos abençoar. Continuaremos com nosso propósito, nossa campanha de oração. E Deus nos ouvirá. Deus te abençoe, em nome de Jesus.